Olá a todos, meu nome é Everaldo, sou do segundo módulo, sou do grupo Firework e nós vamos falar sobre o fogo. Nós vamos dividir em duas partes, a sua origem e suas causas. Bom, então vamos falar da sua origem. Há mais ou menos, há 38 mil anos atrás, antes de Cristo, obviamente, o homem vivia, antes disso, nas árvores, né? Só que os seus membros não eram adaptáveis às árvores, né? Ele não era parte da família dos símios, dos macacos, né? Os primatas. E era uma raça diferente, nós somos uma raça diferente. E começamos a ter que descer das árvores por vários motivos, de que não vamos entrar no detalhe agora, porque o nosso tema é fogo. Bom, ele foi viver nas cavernas e pôde observar com melhor clareza os fenômenos naturais e começou a perceber que o raio batendo na grama seca, nas árvores, ele produzia o fogo, né? O fogo todo mundo já conhecia, só que ele não tinha ainda intimidade. Ele começou a perder o medo aos poucos e começou a se aproximar do fogo. Ao se aproximar do fogo, ele percebeu que o fogo aquecia, né? Havia noites frias e o fogo então se tornou uma coisa interessante para ele. E ele começou a perceber também que ele podia transportar o fogo para um lado e para o outro, né? Levando assim o fogo que estava no local para dentro das suas cavernas, né? E aí começa o processo evolutivo do fogo na vida do homem, que vocês vão acompanhar, que também modificou a biologia do cérebro do homem e daí em diante. É o nosso tema a seguir. Obrigado. Olá de novo. Agora vamos falar do homem há mais ou menos, tá? Há 14 mil anos atrás, mais ou menos isso, né? Pelos achados arqueológicos, né? E pelas ferramentas encontradas dentro da caverna e por estudos com carbono, né? Eu não vou entrar em detalhes como é que é feito esse estudo. Através do carbono eles podem medir em que período se iniciou isso e colocar uma data, né? Colocar um período que isso se iniciou. Bom, o homem descobriu que tinha o carvão dentro das cavernas e que tinha algumas ferramentas. Ferramentas essas que eram um bastão de madeira e uma base de madeira também. Com isso, ele colocava, em volta dessa base, ele colocava palha seca, né? E com um movimento de fricção constante, ele ficava friccionando essa barra em atrito com madeira, e esse atrito provocava calor. E quanto mais ele fazia esse atrito, mais calor era produzido e a palha estava em combustão. E daí ele pegava dessa palha, ele pegava da sua tocha e podia transportar para qualquer lugar. E com o seu kit, quando o fogo se extinguia, era só produzir mais fogo. Bom, o homem era nômade, ok? E ele precisava a questão de ser nômade, se perpetuou por milhares de anos, né? Então, quando o ambiente não era mais propício para ele, na região onde ele vivia, por questões, por exemplo, os animais silvestres migravam para outras regiões, eles também faziam esse processo, eles iam atrás desses animais e dos ambientes adequados para a sua sobrevivência. O fogo era fundamental nesse deslocamento de área para uma outra região. Bom, o fogo protegia ele contra animais selvagens que poderiam ser uma ameaça para eles. O fogo iluminava o caminho à noite. O fogo os aquecia durante a madrugada. E também, agora vamos dar uma pausa aqui, porque meu celular não está aguentando mais, tá bom? Eu tenho que fazer agora pequenos vídeos. E o fogo, vamos entrar na questão do fogo e a alimentação. E vamos já entrar já na parte das causas do fogo, as causas negativas em relação ao domínio do fogo. Então vamos partir para o próximo bloco. Bom, então o homem dominava o fogo, se nutria melhor, né? E haviam várias tribos ao redor, né? E essas tribos, nem todas elas dominavam o fogo, não era privilégio de alguns, e em todas elas tinha esse mesmo privilégio, né? Então o que acontecia, né? Talvez porque não tivesse internet, não tivesse YouTube nem o Google. Então é o seguinte, o que acontecia? A tribo que não tinha o domínio do fogo, se aproximava até a tribo que tinha o domínio do fogo, e eu falei assim, olha, estava em negociação, eu tenho a caça e vocês têm o fogo, será que nós podemos compartilhar isso? E eram aceitos, eles ficavam ao redor da fogueira, comiam, né? E por estar cozido ou assado, eles mastigavam com mais rapidez, comiam com mais rapidez, e sobrava tempo para eles poderem trocar informações. Informações essas porque, por exemplo, uma tribo que não dominava o fogo não significa que ela não tinha condições de dar alguma outra informação sobre outras tecnologias, de outras experiências, como, por exemplo, novas ferramentas para caça, ferramentas para construção, e vários outros
métodos e várias outras informações. Então havia um intercâmbio muito interessante em relação a isso, né? Até hoje mesmo, quando a gente vai no churrasco, assim, nós trocamos ideias, nós conversamos, trocamos informações, e também é o que nós estamos fazendo aqui hoje, só que não tem fogo aqui pegando no auditório aqui para a gente poder estar falando em relação ao fogo. Mas daí em diante as pessoas se reuniram através do fogo para poder se comunicar e trocar ideias. Porém, existia um lado negativo. O homem, já sabendo que havia o fogo era uma coisa muito importante, que era símbolo de poder, né? As outras tribos ficavam dependentes deles. Então, o que acontecia? Ele submetia as outras tribos que não tinham o domínio do fogo, né? Colocavam ela em submissão, e havia um conflito muito grande. Vocês podem procurar na internet aí um filme chamado A Guerra do Fogo, foi feito na década de 80 com França e Canadá, que retrata justamente esse período da história onde o fogo realmente era e é uma forma de poder muito grande. Vou falar sobre o poder destrutivo do fogo, primeira parte. No ano de 64 d.C., segundo a história, Nero tacou fogo em Roma e destruiu grande parte da cidade. O fato que devemos nos atentar é que o fogo mudou sua trajetória. Antes nos protegia, nutria nosso cérebro e nos deixava mais inteligentes, contribuindo para a evolução humana. Porém, a nossa inteligência se tornou em ambição e desejo de dominar e destruir os opositores. O fogo se transformou em arma e os romanos e os outros reinos destruíram vilarejos e povos. Os romanos tinham o hábito de destruir tudo, menos a literatura cultural. Olá, vou falar sobre as queimadas causadas pelos agricultores na sua grande maioria. O Brasil é considerado o sexto maior emissor de gases que provoca efeito estufa no planeta. Mas por que o Brasil provoca tantas queimadas? Pelos agricultores para limpar e renovar a área do plantio. Mas como gera custo fazer uma queimada controlada, ela provoca na realidade um incêndio sem controle. E com a ajuda do vento em uma região seca, perde o controle e invade áreas de proteção ambiental, destruindo uma grande biodiversidade ainda não explorada por pesquisadores. O Brasil tenta fazer uma vigilância ambiental, porém é uma área muito grande e quando se percebe já está tudo destruído. O Cerrado brasileirinho está em primeiro lugar, a Amazônia em segundo lugar e em terceiro lugar a Mata Atlântica do Sudeste.